O que eles falam, o que a gente sempre está conversando aqui com quem entende mesmo desse negócio de segurança é a lei é meia boca, né? Sim. Por exemplo, se tivesse uma lei pesada para quem tem um fuzil na mão, o cara ia pensar 10 vezes antes de ter um fuzil. Parece que foram apreendidos 93 fuzis, né? E é fuzil de guerra. É isso aí. É fuzil de guerra, não é... Não é pouca coisa. Mas quando a gente fala sobre isso, já virou um narco-estado, né? Se estão falando da Venezuela e tem uma discussão aí de geopolítica, o que você acha que aconteceu com o Brasil? E se a gente está nesse passo, a gente só não assume que é isso, né, capitão? Uma definição, eu busquei ano passado 5 ou 6 definições de narco-estado, aquelas clássicas e algumas mais inovadoras, mas normalmente o narco-estado é o Estado trabalhando efetivamente em proveito da organização. O presidente da República, o ministro da Justiça, os deputados, os juízes, né? O que pode ser a Venezuela, o que foi o Panamá na época do Noriega, né? Mas, olha, Rio de Janeiro hoje e Brasil, com todas as mágoas que eu tenho da esquerda brasileira, sinceramente, eu não acredito que os governadores do PT na Bahia, no Ceará, estejam trabalhando em prol das facções. Eles podem até ser fracos no combate às facções, mas trabalhando em prol da facção, eu não vejo isso ainda, né? Eu posso ter todas as divergências políticas com eles, né? Eu posso achar que essa polícia está trabalhando mal, eu posso achar um absurdo o governo do Ceará oferecer uma viatura de polícia para o morador fazer sua mudança, mas eu sei que a Polícia Militar da Bahia, que a Polícia Civil do Ceará estão realizando prisões nas facções, né? E que os governadores, de forma mais fraca ou mais forte, estão empenhados nisso, né? Mas o que eu vi que parece um pouco narco-estado, isso ainda não transitou em julgado, viu? Foi a prisão, na época da eleição, da esposa do prefeito de João Pessoa, né? Repito, isso não teve trânsito em julgado ainda, mas a Polícia Federal investigou a esposa do prefeito e a filha do prefeito, né? Porque elas tinham acesso aos bairros dominados pela facção Nova Al-Qaeda. E outros candidatos não podiam colocar o pé naquele bairro. Se for verdade isso, repito, se for verdade, João Pessoa já é um narco-estado, né? Já existe o poder local municipal trabalhando em proveito, em simbiose com o crime organizado. Ô Pimentel, a gente sabe que no Rio de Janeiro também o conflito maior é entre as próprias facções, né? Agora, você acha que essa operação, ela chegou a um ponto de enfraquecer o Comando Vermelho, que em determinado momento outras facções possam atacar o Comando Vermelho, que nem aconteceu aí no último final de semana? Ou você acha que não, vão esperar a poeira baixar? Ontem um policial disse para mim que a apreensão de fuzis ali não chegou a 1/10 dos fuzis que o Comando Vermelho tem naquela comunidade. Então eles podem chegar ali a ter em torno de 800 a 1.000 fuzis ali, né? O fuzil é o que estabelece o domínio do território, tá? Não é a pistola, tá? A pistola é besteira. O fuzil é que determina lá realmente o tiro a 200, 300 metros, tá? E eu ressalto isso, e sem ódio no coração, não é para xingar ninguém, eu ressalto. Há um ano, o ministro da Justiça, então era o Dino, ele disse que os CACs alimentavam as facções do Brasil. Depois você vai ver a foto dos fuzis apreendidos, quase todos são AK-47 e Colts. Uhum. São fuzis que dão rajada. Não são fuzis de CAC. E ponto final. Pode ser que em algum estado da federação os fuzis sejam de CAC. Aqueles apreendidos ali não são de CACs. São fuzis que chegaram no Brasil por rodovias federais, pela BR-101, pela BR-040, que vieram do Paraguai, ou então que vieram através de portos e aeroportos, o que é responsabilidade, sim, do Lewandowski. E ponto final. Que é a fronteira, né? Certo, sim. Que é a fronteira. Perguntas? Pois não. Ô, Rodrigo, eu já vi uma entrevista sua que você tinha falado que o modelo de facção do Rio de Janeiro está sendo copiado por outros estados. Existe isso mesmo? Você poderia dar mais exemplo? Olha, eu tive no Amapá, o 3º Comando está no Amapá. Aliás, praticando homicídios, né? Eu tive no Ceará, o Comando Vermelho está no Ceará, né? Aliás, dominando boa parte de Fortaleza e Maranguape.
O Rio de Janeiro exportou esse modelo, infelizmente. O Rio de Janeiro exportou o uso do fuzil, o Rio de Janeiro exportou há 20 anos o sequestro, o Rio de Janeiro está exportando esse modelo copiado das milícias, da exploração máxima do território na questão do bujão de gás, do sinal de internet, né? No Ceará agora eu descobri que o Comando Vermelho também está dominando o comércio de bebidas. Então, o Rio de Janeiro é um exportador de tendências, cara. É triste falar isso. Mas, por outro lado, também o Ceará está abrigando as suas lideranças na Rocinha. Ontem, um dos bandidos mortos no Complexo do Alemão era o líder do Comando Vermelho da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Ele veio se esconder no Complexo do Alemão. Aliás, Emílio, responde por vários homicídios, tá? A morte desse bandido no Alemão ontem já vai provocar a redução dos homicídios no Espírito Santo. Isso é fato, tá? Então, o Rio de Janeiro, da mesma forma que ele exporta, ele também está importando essas lideranças. Ô Rodrigo, isso aí seria mais parecido com a máfia do que com o Pablo Escobar? Porque o Escobar também dominava a região, né? Na Colômbia, nos anos 80 e tal. Ele dominava, ele tinha o povo lá, ele ficava cuidando de uma determinada região. E a máfia, ela tinha exatamente isso. Eles cuidam da segurança, do território. É mais parecido com a máfia do que com traficantes de droga? Esse estilo aí que a gente vê no Rio. Emílio, sabe que o traficante ele não tem capacidade de substituir o Estado, né? Eventualmente você vê uma festa do traficante Peixão, que é do Terceiro Comando, distribuindo brinquedos para 5 mil crianças, né? Mas isso aí não é o Peixão do Terceiro Comando ou o DOCA do Comando Vermelho substituindo o Estado. Isso é uma ação muito pequena. Ele não pode te oferecer saúde, limpeza urbana, ele não pode oferecer escola para o seu filho, né? O que ele pode fazer é, no dia de Cosme e Damião, te dar um saquinho de bala. O que ele pode fazer é, eventualmente, pagar um enterro de um parente que morreu na favela. O que ele pode fazer é, no dia das crianças, oferecer um brinquedo para os seus filhos, né? O que é perigoso. Então, eles não estabelecem um domínio igual à máfia, pelo respeito e, eventualmente, por algumas ações. Eles estabelecem o domínio verdadeiramente pelo medo, pelo terror, pelo pânico, pelo fuzil, né? Pela ditadura do tráfico. Emílio, que eu não estou achando no YouTube para te mandar aqui, senão eu te mandava hoje, eu tentei achar isso ontem. A reação do morador, cara, de uma favela do Comando Vermelho, quando o BOPE retira a barricada. O morador começa a chorar e te oferece água, meu amigo. Tá? O morador chega para o policial do BOPE. Essa barricada estava aqui há 2 anos, cara. Há 2 anos que eu não consigo tirar meu carro da garagem, sabe? Não é possível que a esquerda brasileira não compreenda isso. Não é possível que alguém não entenda que retirar a barricada é uma emergência nacional. Não é possível que alguém não entenda que para retirar a barricada vai ter um confronto. E vai morrer gente. Vai morrer, não tem jeito. A não ser que o traficante aceite que você vá lá retirar a barricada. Mas parece que alguns setores do Brasil, por desinformação, ou então por ingenuidade, né, estão querendo ceder ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando, boa parte do Brasil. Isso é um risco para a soberania, cara, né? O Comando Vermelho nessa região é que faz o julgamento. Se você pratica um roubo ou um furto, quem vai te julgar não é o juiz da tua cidade, não, é o Comando Vermelho, ele vai te matar. O Comando Vermelho nessa região decide a cor da roupa que você vai usar, né? O Comando Vermelho nessa região proíbe você de usar a camisa da Adidas, né? Porra, que coisa de louco, cara. Isso é a maior ameaça à soberania nacional e eu não vejo, nunca vi, desafiei hoje um jornalista num debate que eu estava há pouco, me aponta uma única entrevista, em que Lewandowski fala desse caos no Brasil, que Lewandowski fale sobre barricadas. Emílio, aqui no Rio de Janeiro tem um prefeito, eu não voto nele, nem é meu amigo, tá? Prefeito de Belford Roxo, prefeito Canelas, né? Ele acordou um dia e falou, não aguento mais, eu vou retirar as barricadas da cidade. Ele não esperou o Lewandowski, ele não esperou o blindado do governo Lula, ele simplesmente pegou as máquinas da prefeitura, pegou a guarda municipal dele armada, né? E resolveu retirar as barricadas da cidade.
E teve enfrentamento, teve bala, né? E a cidade que tinha centenas de barricadas há um ano não tem mais barricada nenhuma. Esse prefeito entendeu que isso é uma coisa emergencial. Ele entendeu que não tem essa de esperar o governo federal, o governo estadual, porque não vai vir nada do governo federal. O governo federal quer que o caos continue, certamente, né? Ele não entende a dinâmica do que está acontecendo, certamente, né? Então, o prefeito resolveu agir. E o Rio hoje, camarada, se você andar nas cidades do interior, da Baixada, São João do Meriti, Belford Roxo, Belford Roxo não tem mais, tá? Mas várias cidades da Baixada hoje estão lá com barricadas, cara. Essa moda vai tomar conta do Brasil, cara. Em breve vamos ter 50 milhões de brasileiros aí vivendo atrás de uma barricada do Comando Vermelho, né? E esse é que é o problema, né? Agora, por exemplo, você que está no Rio, a Zona Sul do Rio, ela não sente isso, né? A Zona Sul está normal, Rio de Janeiro, ou não? A Zona Sul teve uma ação ontem no bairro do Flamengo, teve, eu acho que um bloqueio do Flamengo, mas foi momentâneo, né? Mas as vias expressas ontem do Rio de Janeiro ficaram bem confusas, cara. E muitas avenidas fechadas pelo Comando Vermelho. E, Emílio, se o Comando Vermelho fechou uma rua, ele quer dobrar o Estado, ele quer colocar o Estado de joelho. Se uma facção criminosa, armada, quer impor a sua vontade a um Estado democrático de direito, a um governo eleito pelo voto popular, evidente, Emílio, que isso é terrorismo, sabe? O ministro Lewandowski insiste que o terrorismo está ligado a uma questão ideológica, sabe? É evidente que o Comando Vermelho não tem ideologia, não é de esquerda nem de direita, né? Mas se o Comando Vermelho está afrontando o Estado democrático, está colocando 1 milhão de cariocas impedidos de andar de ônibus, né? De circular na cidade. Se o Comando Vermelho está tentando dobrar o Estado, está tentando intimidar o Estado, isso é terrorismo em qualquer lugar do planeta. Não é possível que o Brasil não acompanhe esse entendimento, sabe? É covarde a gente ver essa cena que você está vendo aí e o Lewandowski insistir que isso não é terrorismo. Ele está muito equivocado. Ele está muito equivocado, inclusive na questão da essência da definição, né? Do termo terrorismo, né? Medo, pânico, terror, afrontar, né? Mas é isso, cara. O Bukele... Acredito que dias melhores virão. O Bukele, ele fala o seguinte, ele fala que o Estado tem força, tem poder para que não exista nenhuma facção, para que não exista nada disso. Se o Estado realmente quiser, ele pode acabar com as facções. Você concorda com o Bukele? Concordo perfeitamente. E entendo que em breve no Brasil vai surgir um fenômeno Bukele, e esse fenômeno Bukele não vai surgir num Estado de direita, viu? Por quê? A segurança pública está indo muito bem nos estados da direita. Você acompanha aí a redução dos homicídios e dos roubos de rua e do roubo de carro em Goiás. Você acompanha aí a menor série histórica de homicídios em vários estados da federação. Onde a coisa está muito ruim é no Nordeste, né? Principalmente Bahia e Pernambuco e Ceará. As 10 cidades mais violentas do Brasil estão no Nordeste hoje. Então, eu acho que um governador do Nordeste vai acordar pela manhã um dia e vai perceber que toda essa estratégia do governo federal não funciona. E ele vai chamar o comandante da polícia dele, olha, vamos para cima desses bandidos, vamos prender esses bandidos, vamos tentar abordar o maior número de bandidos, vamos ocupar o território, né? Vamos conversar com o Tribunal de Justiça para manter esses bandidos presos, né? Porque o eleitor de periferia, cara, é a maior vítima do crime no Brasil. É quem mais morre, é quem mais é oprimido pela facção, né? E eu tenho esperança que surja no Brasil uma boa alma da esquerda que atente para isso. Eu já te contei uma vez aí do prefeito de Maricá, que é do PT, que é o Quaquá, né? É uma cidade muito rica com royalties do petróleo, né? E o prefeito de Maricá não suportou a ideia do Comando Vermelho invadir sua cidade e expulsar moradores do Minha Casa Minha Vida. O Comando Vermelho invadiu Maricá, expulsou centenas de moradores do Minha Casa Minha Vida. E o prefeito foi para a televisão e disse, em Maricá, quem expulsar morador de casa vai para a vala, né? É uma posição bem à direita, bem típica aí da direita brasileira, né? Esse tipo de bravata. Mas, cara, é tomado por um prefeito de esquerda, que entendeu que ele não suporta mais a injustiça de um morador de periferia
expulso de casa por uma facção. Esse é o pensamento o pensamento da grande maioria, né, o capitão? Sim. A gente está conversando com o Rodrigo Pimentel, ele é capitão, foi capitão, né, durante muito tempo da Polícia Militar, manja muito de segurança pública, está conversando com a gente, estamos entendendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu vou fazer um break agora para a rede de rádio, está acompanhando a gente em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Reginaldo, faça o break aí, por favor. Reginaldo. Tem mais perguntas? Eu queria perguntar pro Rodrigo, já que ele falou dos governadores, né? O ano que vem, obviamente, nós temos eleição e nós sempre temos essa renovação da esperança, que existe uma possibilidade de mudar e a gente vê essas coisas evoluindo cada vez mais, principalmente o crime organizado. Você acha que, infelizmente, essa questão do Rio de Janeiro vai ser usado para aquele palanque político que, no fim, não vai resolver absolutamente nada? Deixa eu lembrar uma coisa importante para vocês do Pânico aí, que há 25 anos, talvez, o Alckmin era governador de São Paulo, ele era vice-governador e assumiu o governo do estado, eu acho que em função da morte de Mário Covas, eu não tenho certeza. E o Alckmin era bem desconhecido pela população, né, de São Paulo, e teve uma operação da Rota para prender traficantes do PCC, aliás, bandidos do PCC, que iriam assaltar um carro forte no interior. A Rota, o GAT, o COI cercaram um ônibus com bandidos do PCC, né? Houve um enfrentamento, acho que 13 bandidos foram mortos nessa operação, foi do Castelinho, né? E logo após essa operação, todos os índices lá de aceitação do Alckmin dispararam, né? A população de São Paulo aplaudiu e adorou, porque ninguém mais suportava o PCC praticando terror nas cidades do interior. E, cara, eu posso entender que apesar de muita gente lamentar essa operação, inclusive eu estou deixando claro aqui que eu não acho uma operação exitosa, a morte de 4 policiais para mim não é êxito, mas eu posso entender que o Cláudio Castro sai forte dessa operação, porque muita gente no Rio de Janeiro, muita gente de periferia não suporta mais esse discurso de comando vermelho tomando conta do bairro e colocando barricada, oprimindo o morador. Mas é difícil ele não voltar atrás, né? O problema é que sempre acaba a imprensa, a gente não vê agora, né? A gente só vê as pessoas chorando, aquilo lá e a manchete, né? Operação desastrosa. Já estão chamando ele de assassino, já. Então, Cláudio Castro assassino. O problema é esse, né, o capitão? Você que manja muito. Vamos lá, mais pergunta? Tem? Eu queria saber também da milícia, né? Porque a gente acaba, o morador, quando a gente faz um paralelo lá dentro do Rio de Janeiro, até você vê escudo humano, parece a faixa de Gaza, tá pegando o cara que não tem absolutamente nada a ver com isso, tem a milícia, tem a facção. Como é que o morador vai suportar tudo isso? E como é que funciona lá dentro, que você que já teve em tantas operações? Olha, no mundo real, hoje não tem mais diferença nenhuma entre as práticas das milícias e as práticas do Comando Vermelho e do Terceiro Comando, tá? Isso já aconteceu. Anteriormente, a milícia não permitia a venda de maconha, anteriormente a milícia não praticava assaltos, né? Mas hoje está tudo muito igual, inclusive existe um certo intercâmbio. Muitos bandidos da milícia migraram para o Comando Vermelho e vice-versa, sabe? Então, hoje que nós temos são facções, e eu não me interesso mais pela sigla, se é Terceiro Comando, se é milícia, se é ADA, se é Comando Vermelho, são facções ocupando territórios. E se tem uma facção ocupando o território, se não é o governo que está lá, se não é o Estado soberano que está lá, é um ditador. Ele está impondo sua vontade pelo fuzil. E tem que ser atropelado pelas forças da democracia, pelo Estado de Direito. Boa. Então você acha que dá para ocupar o território mais uma vez? Porque está na mão dos bandidos, pelo que a gente viu aí. E a população desesperada. A população está lá. O que a população pode fazer? Nada. Eu falo o seguinte, porque como você falou no início, é uma guerra. Guerra é o quê? Você tem que ocupar o território. Parece que esse território aí está ocupado. É fácil, é difícil, vai levar muito tempo. Pela sua experiência, ô capitão. Olha, sem o apoio do governo federal, hoje seria inviável ocupar esse território, manter nesse terreno aí um número de 2.000 policiais por dia. A Polícia Militar não tem efetivo para isso não, viu? A Polícia Militar tem 40 mil homens,
tem alguns concursos públicos aí planejados para o ano que vem, para esse ano também algumas turmas de policiais a serem formadas, mas a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela perde todo ano em torno de 2.000 policiais que se aposentam, são mortos, feridos, né? São afastados. Então a capacidade da PM ela é finita, quem deveria ocupar isso, na minha opinião, se o presidente Lula tivesse verdadeiramente sensibilizado, seria o Exército Brasileiro. Mas para o Exército Brasileiro voltar para o alemão, Emílio, nós teríamos que ter uma legislação especial, porque a tal da GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, não permite o Exército Brasileiro fazer vasculhamento em casas, né? Boa parte dos juízes do Brasil não autorizam o mandado de busca e apreensão coletivo. Então, o Exército Brasileiro não pode achar os fuzis, porque os fuzis ficam enfiados aí em cafofos dentro das casas, né? E aí você manter o Exército Brasileiro ocupando o alemão com um fuzil lá é uma perda de tempo e dinheiro, viu? Essa é a... Oi, perdão. Oi, pode falar. Perdão. Pode. Esse é meu pensamento. Retornar o Exército Brasileiro para o alemão sem uma legislação extraordinária para essa missão é perigoso e equivocado. O Exército Brasileiro já ficou no alemão durante 19 meses, Emílio. E desses 19 meses, o Exército Brasileiro conseguiu reduzir a 0 o número de homicídios, mas não conseguiu retirar os fuzis da mão dos bandidos. É complicado esse... Terrível. É terrível. Ô, Rodrigo, quero agradecer a sua participação aí, você que conversou com a gente, está conversando com todo mundo aí. É o terror do UOL. Parece que você é o terror do UOL. Uau. E eu vou passar aqui para nossa audiência o canal direto com o Rodrigo Rodrigo sem O, Rodrigo _ Pimentel. Você tem lá, tem o canal do YouTube. Pô, é um prazer conversar com você. Infelizmente, com essa situação aí no Rio de Janeiro. Sim. Mas muito obrigado, viu, capitão, pelo papo aqui com a nossa audiência em todo o Brasil. Muito obrigado, uma boa tarde a todos aí. Valeu.